Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindos na Terra Santa, bem-vindos em Nazaré, bem-vindos aqui na casa da Sagrada Família. E queremos hoje meditar São José, Pai na sombra, na vida escondida em Deus, no silêncio de Nazaré. São Paulo VI, visitando Nazaré como peregrino, estando aqui nesta casa, ele nos disse que aqui nós temos e aprendemos o método para conhecer Jesus. Um método para entrar na intimidade da palavra, que aqui se fez carne. O método do silêncio. O método de olhar para São José, homem do silêncio, silêncio habitado, experiência feita com a palavra de Deus que aqui se fez carne. São Bernardo, grande padre da teologia monástica, dizia que São José lia o Evangelho vivente em Jesus aqui nesta casa. Para entrar nesta intimidade, precisamos de um homem de profundidade, de silêncio. São José nos ensina que para entrarmos nesta intimidade com a palavra, não podemos estar na confusão, nas preocupações exageradas, nas ânsias, nas palavras que saem sem sentido, falando. Não. O silêncio que nos leva à contemplação, a olhar a história, a nossa história, o projeto de Deus pela humanidade, por cada um de nós. Sim, na sombra, no silêncio, São José nos ensina a entrarmos na intimidade desta palavra e convidamos você, querido irmão, querida irmã, que entre conosco nesta intimidade da palavra, como São José Nossa Senhora, com esta palavra que aqui se fez carne. E com as perguntas dos nossos irmãos e irmãs que querem conhecer neste ano de São José o pai jurídico de Jesus, o nosso São José, Yosef ben Yakub, assim vem chamado no Evangelho de Mateus, o nosso São José. A pergunta é: qual a diferença entre pai adotivo e pai putativo? Eu insisto no meu livro, o livro que eu escrevi com o biblista Frei Frederic Mans, nós insistimos em dizer que a paternidade de São José não é uma paternidade adotiva. Vamos entender bem o que significa. Adoção não é adotivo porque o pai adotivo, os pais adotivos, eles escolhem o próprio filho, né? Eles aceitam acolher um filho como próprio filho. Por isso a adoção é muito bonita, tem o seu significado profundo. Uma mãe ou um pai adotivo tem o seu grande valor na paternidade. Porém, São José não é assim. José foi ele escolhido. Ele foi escolhido por Deus para exercitar a paternidade com o próprio Filho de Deus. São Bernardo dizia que chamá-lo pai de Deus, como nós dizemos Theotokos, mãe de Deus, não seria tão errado, porque é uma paternidade vicária. Deus escolhe José para ser o pai do próprio filho. E José exercita esta paternidade putativa, vicária. É a própria paternidade de Deus. Papa Francisco, na Patris Corde, explica que Jesus experimentou a ternura de Deus em São José, a ternura de Deus Pai em São José. Por isso, a paternidade de São José é uma paternidade vicária, jurídica, espiritual. Não é tanto assim de adoção espiritual, é concreta. Ele é o vigário
de Deus na paternidade com seu filho. E foi escolhido para isso. O Evangelho de Mateus diz assim, porque Mateus que anuncia, ele prefere que o anúncio foi a José. São Lucas, no Evangelho da Infância, a anunciação a Nossa Senhora. Mateus disse que o anúncio foi a São José. E diz assim o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, o versículo 20. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. É o homem, é o pai que dá o nome ao filho. José colocou o nome Yeshua, Jesus, dando o nome ao Filho de Deus. Por isso é a paternidade. No mundo hebraico é o pai que dá o nome. Zacarias, quando perguntavam qual o nome você vai dar para o teu filho? E ele vai dizer Yohanan, é o pai que dá o nome. Escreveu. Assim José deu o nome ao Filho de Deus. A paternidade de São José, uma paternidade escolhida por Deus. Por isso, nós temos que recuperar a imagem da paternidade em São José. Nós precisamos, neste ano dedicado a ele, fazer que José fale no seu silêncio. O silêncio de São José é um silêncio habitado. José fala nas suas obras. Ele, nesta paternidade, ele acolhe a mãe de Deus. Ele acolhe o Filho de Deus. E ele vai para Belém para o nascimento desta criança, do Filho de Deus. Ele foge para o Egito. Ele volta para Nazaré. Ele trabalha, suando, vivendo o sacrifício do trabalhador para que o Filho de Deus crescesse. Por isso que esta igreja, o bispo Pelegrino Aculfo, no 6º século, a chamou Igreja da Nutrição. Paternidade de São José, a paternidade vicária de Deus. Uma outra pergunta, estamos nessa escola de Nazaré, nessa escola do Evangelho. A pergunta é: qual é o papel do pai em uma família? Estamos com o ícone de São José nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa memória. Estamos aprendendo neste ano a ele dedicado a sermos pais, ou melhor, a acolhermos esta paternidade de São José. Por isso, São José nos ajuda a recuperar. Por quê? Falar deste papel do pai, nós precisamos falar da responsabilidade paterna. Quer dizer, você, quando tem um filho biológico, um filho espiritual na vida religiosa, no seminário, nas comunidades, os formadores, os educadores, nós temos que lembrar, com São José, que os nossos filhos são filhos de Deus. Estes filhos, até na paternidade biológica, em modo especial na paternidade biológica, nós lembramos, meditando e acolhendo São José, que a paternidade, a nossa paternidade, a experiência de educadores, de pais, nós temos filhos de Deus a nós confiados. São filhos de Deus a nós confiados. Por isso, a responsabilidade nessa missão. Eu digo, se você não encontra tempo para o teu filho, para a tua família, é difícil de recuperar depois de 30 anos. E vamos viver as consequências dessas feridas. Abandonos de lares. O pai que abandona um lar,
Nós precisamos recuperar o martírio da vida cotidiana. Ser pai, São José nos ensina a vivermos uma dimensão de sacrifício da paternidade, que terá grandes frutos na vida dos filhos, na vida de santidade pessoal, porque o pai, ele se sacrifica. José nos ensina que ser pai, a masculinidade que ele transmitiu a Jesus na sua humanidade, porque nós encontramos traços humanos da paternidade de São José em Jesus de Nazaré, ele, na sua presença paterna, faz sim que o Filho de Deus leve na sua pregação o seu próprio estilo. Por isso o pai, ele gera na vida dos filhos os valores. Por isso, o papel do pai na família é de ser presente, é de se sacrificar e cuidar dos próprios filhos, não como propriedades próprias, mas filho de Deus. Ser pai não quer dizer agressividade, mandar nos filhos, nas decisões dos filhos. Encontrei filhos que não conseguem dizer aos pais as próprias decisões do próprio estado de vida, da profissão que quer. Ah, meu pai quer que eu seja, o meu pai exige. Não, isso não é a paternidade que nos ensina São José, não é a paternidade que nós precisamos recuperar. Não, nós precisamos recuperar esta imagem, esta paternidade responsável, que cuida, que salva, que está perto, que nutre, que coloca limites, que é presente. Esta paternidade de São José, porque os filhos, a nós confiados, são filhos de Deus. Uma pergunta interessante, uma pergunta que realmente até me emociono em responder, porque é uma pergunta necessária para os nossos dias de hoje, para nós que vivemos a dimensão da castidade. São José quis viver a castidade? Precisamos reconstruir com o Evangelho de São Mateus também a história de São José para entendermos. José era da família de Davi, ele Yosef ben Yaakov, José filho de Jacó, assim conclui a genealogia, a ascendência de Jesus em São Mateus. Ele, um jovem de Belém, que fugindo das perseguições do rei Herodes, se transferiu na Galileia, em Nazaré. Veio para Nazaré, tinha outras famílias de Belém que já viviam aqui, e ele procurou a sua esposa, como todos os jovens daquele tempo. A minha imagem é sempre de um São José jovem, como queria Paulo VI, que é Papa Francisco, Santo Agostinho e também São Jerônimo. Gostamos desta imagem de São José jovem, que tinha a idade de um jovem para se casar naqueles tempos. Por isso, José, ele encontra esta moça. O casamento dos judeus eram em duas fases, Erosim e Nusim. A primeira fase era de contrato, mas já com compromisso. E o anúncio do anjo a Maria e a José no período deste noivado. São Lucas narra a Maria e Mateus narra o anúncio a José. Ele realmente, nos seus projetos, tenta licenciá-la, deixá-la em segredo, e o anjo anuncia a José. E ele acolhe este projeto. O projeto José, homem da Escritura, uma virgem irá dar à luz. Ele acolhe neste momento, conhecendo as Escrituras, o que significa ser a mãe do Messias e ser o pai do Messias. Ele acolhe Maria
na sua virgindade. Por isso que o casamento foi totalmente válido, porque o que celebra o casamento é o consenso dos noivos. Eles aceitaram. E José aceita o casamento virginal, assumindo a paternidade do Filho de Deus e a Mãe de Deus. E ele vive esta dimensão da castidade. No meu livro, que escrevi com o padre Frederic Manzo, biblista, nós tentamos cobrir, dar voz ao silêncio de Nazaré na composição de uma midrash, quer dizer, midrash no mundo hebraico é o contar espiritual. Muito fiéis aos evangelhos, nós contamos que eles viviam na mesma casa, mas viviam na castidade. Essas notícias nós encontramos nos evangelhos apócrifos, encontramos também na tradição, aonde José viveu esta dimensão de ser o pai jurídico de Deus, vivendo o dom da castidade. Por isso, me emociono porque Nossa Senhora Imaculada, concebida sem pecado original. José não. José é um de nós. E ele vive esta dimensão da castidade, que não significa viver sem a dimensão do amor. Porque ele viveu a dimensão da obratividade do doar-se a Maria, do se dar ao Filho de Deus e à sua mãe. São dimensões da afetividade. O que nós pensamos que a vida de um casal é somente a sexualidade. A sexualidade, José vivendo a sua vida casta, ele viveu a dimensão da afetividade. Por isso que padres, freiras, consagrados que fazem o voto de celibato, nós somos chamados à paternidade espiritual. Maternidade espiritual. Porque a dimensão da afetividade, da paternidade, nós não renunciamos, não podemos renunciar, seria contra a própria natureza. Por isso, José viveu castidade sim, mas viveu a afetividade da oblação, do se doar, do se dar totalmente. Por isso ele é um exemplo para nós que vivemos na castidade, padres, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados nas comunidades. E é o exemplo da castidade na vida matrimonial. Porque na vida matrimonial, na vida consagrada no celibato, nós vivemos a dimensão da afetividade, da oblação, de se doar. Por isso, São José, exemplo de castidade, nos ensina a crescermos no amor em todos os seus níveis. São José na intimidade com o menino Deus, com o jovem Jesus e sua mãe Maria Santíssima, nos traz a oração. Por isso os pedidos que chegaram para o nosso programa na Escola de Nazaré. A Fátima Vieira nos escreveu a seguinte mensagem: quero agradecer pelo programa na Escola de Nazaré, pela procissão das luzes todos os sábados e pedir a intercessão de Nossa Senhora e São José pela graça de cura e libertação na minha vida e para a minha família. Oi, Padre Bruno, gosto muito do teu programa e da procissão das luzes. Peço orações pela minha família e por todos os padres, bispos, pelo Papa e também por sua vocação. Viviane de
Tapiratiba, São Paulo. A Ivete Lério Silva mandou a seguinte mensagem: A paz, Frei. Dou graças a Deus pelo seu ministério que nos ajuda a crescer na fé e no conhecimento da palavra através desse programa maravilhoso que é na Escola de Nazaré. Peço que reze por minha família aí na Casa da Sagrada Família. Tenho 3 filhos e 16 netos. Peço oração para que possamos ser sinal de uma família cristã no mundo. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode fazer pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook Canção Nova Terra Santa. E vamos depositar todos os pedidos aqui na Casa da Santa Família. E vamos concluir com a oração do Papa Francisco a São José. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós, Maria, depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos,
que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site